Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. Conselhos de Deus para o fim dos tempos. Vem comigo até o final, sai daí não. Mas não deixe de se inscrever, né, querido? Não é preciso estar assistindo esse vídeo e ainda não está inscrito no canal. Clica aí, é bem rápido, você vai clicar aí embaixo no botão se inscrever. Aproveita e clica no sininho. E assim, marcando a opção todas, você é notificado a cada vídeo novo que a gente tem aí no canal. Estamos caminhando aí para o final do estudo do Apocalipse. E se o Senhor assim permitir, se eu não voltar antes, a gente vai ter ainda muito mais vídeo que seja importante aí para você. O objetivo é estar sempre abençoando a tua vida. A gente tem se dedicado aqui sem remuneração, sem ajuda de nenhuma instituição. O único objetivo de estar abençoando vidas e levando a palavra de Deus e deixando aí um material que possa ser bênção para quem quer estudar, aprender mais, conhecer um pouco mais das Escrituras, embora a gente não tenha tempo para falar tudo que o texto diz, também nem é possível falar tudo, né? A Bíblia ela é muito inovadora, né? Cada vez que se lê, a Bíblia revela coisas, então não dá para a gente falar tudo o que o texto diz, mas pelo menos serve como base para a gente entender o contexto, ou pelo menos evitar interpretações erradas. Então, querido, se está sendo bênção, curta, comenta, compartilha. Vamos levar esse vídeo para mais pessoas, curtindo e comentando no próprio YouTube. Já mostra de maneira orgânica e compartilhando. Você faz chegar a pessoas que nem eu e nem o YouTube conseguiríamos fazer chegar. Posso contar contigo nessa tarefa? Vamos juntos então, o texto desse vídeo. Apocalipse capítulo 16 e o versículo é o 15. Apocalipse 16, 15 diz assim: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Assim que termina o sexto flagelo, né, na realidade, terminando o sexto flagelo e anunciando o sétimo flagelo, que é o último flagelo. Então, 5 coisas importantes que a gente vai ver aqui, que são conselhos de Deus para o final dos tempos. Talvez a gente já esteja vivendo, talvez não, tenho muita certeza de que a gente já está vivendo. A única coisa é quanto tempo ainda resta para a humanidade até que se complete as coisas. Mas hoje a gente está vendo um cenário e muitos fatores daquilo que o Apocalipse anunciou muito mais preciso. Ou seja, até 1948, muitas coisas que estavam sendo ditas no Apocalipse era muito difícil de entender. Como no vídeo passado a gente falou da questão do rio Eufrates, você falar essas questões dos inimigos de Israel, que o rio Eufrates é um divisor de águas ali entre as nações que querem vir por terra para atacar Israel, isso era muito difícil a gente conseguir entender por que isso se daria, como isso aconteceria, porque não existia, né, praticamente quase 1.900 anos, 1.800 e poucos anos, sem existir o Estado de Israel como nação, né? No século XIX, o povo de Israel começou aquela briga ali, aquela volta, no início do século XX, começou a se desenhar os limites, né? Lugares como, por exemplo, a faixa de Gaza, a Cisjordânia não pertenciam a Israel, né? A faixa de Gaza pertencia ao Egito, a Cisjordânia pertencia à Jordânia. Então Israel foi cedendo, e aí as pessoas sempre, as outras nações atacando Israel foi lá e tomou de volta o terreno que tinha cedido, enfim, coisas que começaram a acontecer a partir do século XIX. Então, antes do século XIX, era muito difícil a gente conseguir compreender na prática como seria aqui o Apocalipse. Hoje, a gente consegue ver um cenário perfeito para tudo que a gente tem visto aqui no Apocalipse. Mas vamos nós, para não perder muito tempo, já que são 5 grandes conselhos, a gente vai falar bem rápido esses 5 pontos importantes aí desse versículo 15. O primeiro ponto importante é que essa é a terceira bem-aventurança. O Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. Como nós já falamos nas 2 bem-aventuranças anteriores, Apocalipse tem 7 bem-aventuranças e essa aqui é a terceira. Quais são as outras 6? Nós já temos os vídeos aí correspondentes a elas. Eu sugiro a você que assista os vídeos correspondentes a Apocalipse 1:3 e Apocalipse 14:13. São as 2 primeiras aventuranças. A terceira é essa aqui, 16:15. E as outras 4 são Apocalipse 19:9, Apocalipse 20, versículo 6, Apocalipse 22, versículo 7 e Apocalipse 22, versículo 14. Então são aí as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. E dessas 7 bem-aventuranças, elas estão bem encaixadas
Se você olhar bem os versículos anteriores, os versículos posteriores, a exceção aí de Apocalipse 1, 3, né? Mas aí já começa o livro do Apocalipse exatamente dando esse acalento no coração daquele que crê. Lembrando sempre, querido, que o consolo vem para aquele que crê, o conforto vem para aquele que crê, a paz vem para aquele que crê. Para aquele que não crê, querido, tudo é desespero, dor e sofrimento. Aquilo que a gente já falou, né? Para quem é mal, querido, o juiz é mal. E aí tudo aquilo que o juiz decretar é maldade. Então, a gente precisa estar ligado nisso. Então, essas são as 7 bem-aventuranças, e essa aqui é a terceira. Apocalipse tem 7 bem-aventuranças, essa aqui é a terceira. Segunda coisa que a gente vai observar é que Jesus vem falando aqui, né, e conforme João relata, eis que venho como vem o ladrão. Isso aqui faz lembrar o que Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44. Jesus ele diz o seguinte: mas considerai isto, presta atenção nesse conselho de Jesus, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então aqui a gente observa algumas coisas que Jesus já tinha anunciado e que a gente vê nos evangelhos, independente daquilo que está falando no Apocalipse. O sinal de que as vésperas da volta, nos momentos cruciais ali prontos para a segunda vinda de Jesus, para a volta de Jesus, já não vai haver mais quem cuide da sua vida espiritual. Então aqui é um sinal, uma das evidências que a gente pode encontrar de que o livro do Apocalipse está anunciando de que naquele momento ali já não tem mais que cuide, porque Jesus mesmo falou, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, então enquanto tem aquele que cuida, enquanto tem aqueles que se preocupam, Jesus ainda não vai voltar. Quando ele voltar, aqueles que se preocupam já não estarão mais aqui e os habitantes da terra não se preocuparão mais. Então, vir como ladrão, como vem um ladrão, não é porque vem para roubar, mas é no sentido de que vem de repente. Vir como ladrão, na Bíblia, é no sentido de que é de repente, de que é no momento... o ladrão ele chega e ele quer a oportunidade. Então, a oportunidade que Jesus vai encontrar para voltar é exatamente quando o povo já não estará mais cuidado. Até porque todos esses flagelos, eles vêm exatamente como anunciados por Jesus Cristo, aqueles que maltrataram e fizeram muito mal ao povo santo, ao povo escolhido. Então, vir como ladrão significa de repente, não tem nada a ver com roubar. Significa que vem quando ninguém está esperando. Terceira coisa que a gente vai ver aqui são as expressões vigia e veste. É bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Então, vigiar e guardar as vestes está muito ligado à santidade. O conselho de Jesus aqui é o que a gente vem sempre falando. O livro do Apocalipse não é um livro para desespero, não para os que creem. Não é um livro para perder completamente o sentido ou para a gente ficar apavorado. Não para os que creem. Para os que não creem, querido, ter certeza de que Deus está dando ainda uma oportunidade. Enquanto a igreja está presente aqui, Deus está dando a oportunidade. Agora, aqueles que odeiam a igreja aqui, querido, como que eles vão gostar de estar no céu? Porque é o povo da igreja, é esse povo que está aqui glorificando a Jesus aqui na terra que vai estar no céu. Então, quem não gosta de estar com o povo de Deus aqui na terra, quem não sente prazer em estar com o povo de Deus aqui na terra, o que vai fazer no céu? Não tem o menor sentido. Então, quando está falando aqui de vigiar e guardar, todo o livro do Apocalipse é um livro, assim, falando o seguinte, querido, você que crê, você que aceitou Jesus, você que tem a tua vida guardada pelo Senhor aqui, cara, fica tranquilo, o livro do Apocalipse é um livro de vitória, o livro do Apocalipse é um livro de felicidade, o livro do Apocalipse é um livro de acalento, o livro do Apocalipse é um livro de justiça realizada, o livro do Apocalipse é o livro do fim de todas as maldades e tristezas, é o enxugar de toda lágrima, é o encerrar de todo peso, é o findar de todo sofrimento e de todo pesar e de toda tristeza. Então o livro do Apocalipse, para o que crê, é um livro de felicidade, é um livro da vitória final, é um livro de ver o inimigo das nossas almas, aquele que tem atormentado gerações após gerações, ser derrotado e ser completamente destruído. Então, para o que crê, o livro do Apocalipse é um livro de vitória. Agora, para isso, tem que vigiar sempre e ter santidade.
Então, o livro do Apocalipse é um livro que vai apontar para que a igreja esteja santa a todo momento. Porque antes que venha a segunda vinda de Jesus, acontece o arrebatamento da igreja. E aí, aqueles que não subirem ali no arrebatamento, o que vai acontecer é que vai passar por todos esses flagelos e todas essas tristezas. E uma coisa que é importante, que não fica, assim, não é muito explícito, mas a gente pode presumir isso aqui, de acordo com o que vem os relatos bíblicos, é que essa geração que vai sofrer esses 7 flagelos é a mesma geração que viu a igreja subir. Então, não vai passar de uma geração para outra, até porque a justiça de Deus ela vai se revelar e não tem o menor sentido uma geração que não viu todo o sofrimento, que não acusou, que não tratou mal, passar pelo sofrimento de uma outra geração. Então, o que a gente consegue entender aqui é que esses flagelos eles virão exatamente sobre a mesma geração que viu a igreja subir e que acusou os cristãos de ateístas, de antidemocratas, de antissociais. Então, aquelas mesmas pessoas que acusaram, que prenderam, que mataram cristãos e judeus, vão ser a mesma geração que vai passar por todos esses flagelos. Então, o livro do Apocalipse, esse conselho vigia e guarda as vestes, então, vigiar e veste está ligado à santidade, está ligado a uma preparação. Eu me lembro de um homem que dizia que ele dormia sempre de camisa e calça jeans por causa desse versículo aqui, porque no dia que Jesus voltar ele não podia ser achado nu, ele achava que ele não podia dormir com roupas menores, independente do calor que fazia. Mas não é sobre essas vestes que Jesus está falando, é óbvio que dentro de um outro contexto, de promiscuidade ou de pornografia, cada um que tenha o seu cuidado, cada um sabe onde o calo aperta. Mas não é essas vestes que Jesus está falando. O que Jesus está falando é da vida de santidade, é da vida voltada para o reino de Deus. São pessoas que têm a preocupação do reino, são pessoas que vivem o reino aqui na terra, a esperança de que a qualquer momento esse reino simplesmente vai ser uma continuidade. Então estar no céu tem que ser uma continuidade daquilo que você vive aqui. A tua vida após o arrebatamento ou após a morte tem que ser a continuação, a continuidade do que você vive aqui. Como você vive aqui? E aí você que para pensar e tenta ver aqui. Você já vive a tua vida aqui, onde o reino de Deus ele é o mais importante, ele é o primordial, ele é o principal na tua vida? Se assim for, querido, a tua vida depois vai ser apenas a continuidade disso. Agora, se não for, cuidado, você pode ter surpresas aí com relação à tua vida depois. Então, vigiar e guardar as vestes é a gente estar preparado sempre, é você se preparar e você estar sempre pronto para o dia que o Senhor chamar. A quarta coisa que a gente vai observar aqui é que lá no capítulo 15 de Apocalipse, aí no versículo 1, diz assim, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Qual a ligação que tem aqui? A ligação desse aqui com o capítulo 15, versículo 1, é que essa batalha ainda não é a batalha final, né? Vai ter a batalha lá no Apocalipse 19, que aí é realmente a derradeira, mas o que a gente vai observar é que essa próxima batalha é a consumação, é o último flagelo e é a consumação da cólera de Deus. Ou seja, aquela geração que maltratou, que torturou, que perseguiu, que odiou aqueles que eram de Cristo, essa mesma geração, agora a consumação da cólera, conforme exatamente aquela oração lá de Apocalipse 6, 10 e 11. Se você não assistiu, assista o vídeo correspondente, tanto Apocalipse 6, 10 e 11, quanto Apocalipse 15 e 1. E eu recomendo também, a respeito até do que a gente falou anteriormente, das vestes, que você dê uma olhada aí no texto que a gente fala, nos textos, né, nos vídeos que a gente fala a respeito da igreja de Laodiceia, no capítulo 3. Então assista os vídeos aí, só fazer a pesquisa por Laodiceia aí no nosso canal, dentro aí dessa playlist. Tem 4 vídeos aí falando sobre a igreja de Laodiceia, eu recomendo, porque isso aqui que está falando está muito ligado àquilo que a gente falou à igreja de Laodiceia, a respeito da carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Então tem tudo a ver aqui com aquilo que foi falado lá à igreja de Laodiceia. Então se você não assistiu, assista também os 4 vídeos correspondentes à igreja de Laodiceia, Apocalipse 6, 10 e 11, e o vídeo correspondente a Apocalipse 15, versículo 1. Então, aqui, esse acalento de Deus aqui, ele é um padrão no livro de Apocalipse. Então, antes que venha exatamente toda
todo flagelo, toda luta, toda batalha, todo sofrimento para a humanidade, Deus está falando sempre que aqueles que estão em Cristo, eles estão protegidos. Nenhuma condenação, como Paulo fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quem tem a sua vida em Cristo Jesus tem paz no coração, tem tranquilidade e não teme o fim dos tempos. Pelo contrário, glorifica a Deus a todo momento. Então, essa é a quarta coisa, a consumação da cólera de Deus para os que não creem, para os que têm a marca da besta, para os adoradores da besta e da sua imagem, não para os que creram em Jesus Cristo. E a última coisa que a gente vai ver é que a gente falou aqui que esse versículo é um alerta, que todo o livro do Apocalipse é um alerta para os que creem, que todo o livro do Apocalipse é um consolo para aquele que crê, a certeza para aquele que crê de felicidade, de paz e de alegria. E isso tudo, que só vai acontecer se a gente tiver um coração ensinável. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior, que a gente fala sobre o coração endurecido, versículo 13, né? E também do versículo de 12 a 14, que a gente fala sobre o rio Eufrates que vai secar essa batalha. Então assista esses dois últimos vídeos e assista os vídeos que a gente fala aqui, que você vai perceber que o povo aqui, depois da subida, isso é uma tônica, depois da subida, depois do que a gente considera como arrebatamento, que é o capítulo 7 de Apocalipse, você vai ver uma tônica que o povo da época, a expressão apocalíptica sempre é não se arrependeram. Eles não se arrependeram. Então essa expressão demonstra um coração endurecido. Um coração endurecido, querido, é um coração arrogante. Um coração arrogante não pede conselho. Um coração arrogante não faz uma reflexão. Um coração arrogante não está disposto a abrir mão de coisas por uma mudança de postura, porque sabe que estava errado e que agora precisa acertar. O coração arrogante, ele nunca vai querer ficar por baixo. Um coração arrogante, ele nunca vai querer passar uma imagem de que ele errou. Sabe, um coração arrogante, ele nunca quer passar que ele errou, ele sempre está certo. Ele sempre, ainda que ele seja incomodado, que ele precisa mudar, ele sempre vai dar a postura de que está certo. Sabe aquela pessoa, sabe, que a vida está toda desmoronando, a mulher largou, sabe, a vida financeira dele está um caos, mas você pergunta como está? Não, estou muito bem, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, porque agora eu tenho os planos. Cara, a pessoa nunca para falar assim, pô, eu preciso acertar minha vida, tem coisas que eu preciso endireitar, minha vida... ele nunca para pedir um conselho, sabe, confiar em alguém para dizer assim, pô, cara, tá complicado, me ajuda aí, eu não sei o que eu posso mudar, como é que eu posso mudar? Aquilo que a gente tem falado aqui ao longo da carta ao Apocalipse, querido. O primeiro passo em direção à cura é o reconhecimento da doença. Então, o primeiro passo em direção à solução é o reconhecimento do problema. O primeiro passo em direção a uma vida tranquila é o reconhecimento da dor. Então, se você não sabe qual é a tua dor, se você não sabe qual é o teu defeito, se você não sabe aquilo que você precisa aprimorar, que você precisa melhorar, você nunca vai conseguir viver uma vida melhor. Então, o livro do Apocalipse é um livro que ele vai ser bênção, que ele vai ser um livro de vitória, que ele vai ser um livro de paz para quem tem um coração ensinável. E um coração ensinável é o oposto de um coração arrogante e um coração orgulhoso. Então, querido, o conselho de Deus, o último conselho de Deus é o principal de todos, que a gente vai ver em todo o livro do Apocalipse. Não seja arrogante, não tenha medo de mudar completamente a tua vida, não tenha medo de mudar de lugar, não tenha medo de mudar de emprego, não tenha medo de largar coisas, não tenha medo de largar práticas por Deus, querido, para que o teu coração esteja em Deus e que para aquilo que Deus tem preparado para você seja o melhor. Não seja arrogante, tenha um coração ensinável. A gente está vivendo hoje um tempo onde você está provando para a pessoa que a grama verde é inadmissível. Você tem que provar para a pessoa que a grama é verde, que o céu é azul. Você ficar discutindo a cor da grama e a cor do céu, porque as pessoas acham que as coisas têm que ser do jeito que elas pensam. Isso é um coração arrogante, sabe? Um coração ensinável, ele vai parar, sabe? Quando a gente fala parar para pensar, o que significa? É não tirar conclusão precipitada, não deixar que a palavra venha à boca, sem eu realmente refletir. E talvez a outra pessoa realmente esteja certa, talvez eu realmente esteja errado nos meus pensamentos, talvez realmente eu tenha uma conclusão errada. O que eu não posso deixar, querida, de vigiar
de guardar a minha vida e de ter a minha vida santa diante de Deus. É fazer com que a minha vida esteja pautada, alicerçada nos mandamentos e nas leis de Deus. Assista os vídeos que a gente tem aí disponível referente à carta de Paulo aos Efésios, à carta de Paulo aos Gálatas, que é muito importante para você entender o estilo de vida, principalmente a carta de Paulo a Timóteo, que a gente também tem disponível aí no canal, principalmente a segunda carta, fundamental para você entender. João também, assista os vídeos todos aí, para um dia e maratona os vídeos que a gente tem aí, porque todos eles apontando, a gente teve essa preocupação antes do Apocalipse de preparar, de deixar vídeos aí que preparam a igreja. Tem um coração ensinável, querido, tem um coração ensinável. Para nesse momento, minha recomendação ao final desse vídeo, faça a tua oração e pergunta: Deus, eu tenho sido arrogante? Deus, eu tenho rejeitado talvez pessoas que são lixas, pessoas que estão vindo para a minha vida para melhorar, para me aprimorar, para que eu esteja perfeito para o dia em que o Senhor me chamar, para que eu esteja preparado para o reino de Deus. Porque, querido, ou a gente está preparado para o império das trevas e para o reino da besta, e para o império da besta, ou a gente está preparado para o reino de Deus, para viver na glória. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Tenha um coração ensinável, querido, e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.